Olá pessoal, mais um episódio do Mérito da Causa, seu podcast jurídico, me apresentando Igor Lúcio Caldas. Lúcio. Sejam bem-vindos mais uma vez, meu nome é Lúcio Cardoso, advogado aqui na cidade de Valença, Bahia. Uma alegria imensa tê-los aqui conosco novamente. Vamos tratar hoje de um assunto bastante interessante, não é, Igor? Positivo. E hoje vamos receber o Dr. Rodrigo Silveira Almeida, vou aqui falar um pouquinho, que é bacharel em Direito pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, advogado, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade de Estácio de Sá, mediador judicial formado pela Unicorp, do TJ Bahia, presidente da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da OAB Bahia, subseção Valença. Também é formado em solução pacífica de conflitos no âmbito da administração pública pela Escola da AGU e arbitragem empresarial como aluno especial na UFBA, do mestrado da UFBA. Coordenador jurídico do SEJUSC, da comarca de Valença, também atuando como professor universitário e sendo como a principal ocupação a advocacia. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo. Estamos aqui diante de um tema muito importante. Vamos tratar agora com certeza, eu tenho certeza que será com maestria. Bom, boa noite, boa tarde, bom dia, eu não sei qual é o horário que o pessoal vai estar assistindo e ouvindo a gente. Eu agradeço primeiramente o convite, né, que foi feito, eu fiquei muito feliz e quando me foi feita a proposta, me perguntaram o que você quer conversar, bater esse papo com a gente, eu pensei logo sobre sistema multiportas, né, sobre o tribunal multiportas. Tem gente que prefere chamar para o tribunal multiportas. Eu prefiro o sistema multiportas, porque o tribunal dá aquela ideia de que tudo ainda está dentro do judiciário, né? E sistema multiportas é algo que a gente não... Hoje sim, mas eu, por exemplo, me formei em 2015 e a gente não estudava esse tema, né? Eu me formei ali na passagem de tempo do CPC 2015 para o CPC, ou do CPC anterior para o CPC 2015, e a gente quase não ouviu falar na faculdade. E a minha formação também na universidade era muito pelo litígio. E é algo que a gente, como advogado, como professor, como profissional do direito, a gente vem tentando mudar, né? Essa concepção de que o direito ele também é litígio, mas ele pode sim e deve sim trabalhar com as resoluções consensuais do conflito, né? Porque o conflito ele é inerente à nossa vida, o conflito está nos nossos relacionamentos, no convívio entre os indivíduos. E se o direito existe é porque o conflito existe, né? E o direito está aí para dirimir esses conflitos. E a gente precisa entender que não cabe somente ao Estado, ao judiciário, tratar dessas matérias, dessas questões. Ainda mais quando a gente observa que o nosso judiciário é um judiciário extremamente abarrotado de demandas, né? Exato. Quando a gente pega aí o relatório da Justiça em Números de 2022, a gente tem que a taxa de congestionamento dos tribunais brasileiros está em 70,5%, é muito alto. Então, quando a gente ainda verifica que por mais que diversas políticas públicas foram implementadas para que os litígios fossem resolvidos de forma consensual, a gente ainda tem ali uma taxa de que 11% desses processos são resolvidos pela conciliação ou mediação. Então, eu acho que é um tema que a gente precisa discutir, debater, trazer, né, para a sociedade, para os estudantes de direito, para os profissionais, porque ainda assim, quando a gente fala, né, de vamos falar sobre mediação, conciliação, arbitragem, aquele advogado mais tradicional, ele meio que já torce o nariz, né? Fala, não, para mim eu preciso do litígio, eu gosto da briga, eu quero que o juiz decida porque é a minha tese que deve prevalecer. Então, a gente precisa mudar essa concepção, porque a gente tem que pensar que o nosso trabalho ele precisa ser mais célere, né? Porque quanto mais a gente consegue resolver a demanda de forma mais célere, claro, mais rápido a gente pode receber os honorários, mais barato o processo também pode ficar. Sim. Então, e mais rápido a gente resolve a vida do nosso cliente, né? Que é o principal. Quando alguém procura o advogado, né? Procura nós profissionais para resolver a demanda, aquela pessoa já está ali imbuída no conflito, ela já está angustiada, então ela quer a resolução. Então, nós profissionais, estudantes de direito, a gente precisa ter esse novo olhar no direito para que a gente consiga ali
estabelecer que as demandas podem sim ser resolvidas de forma tradicional do litígio, né, onde o juiz vai dar sentença, mas que a gente tem outras possibilidades, outras alternativas. Sim. Perfeito, doutor. Perfeito, doutor. Assim, eu creio que é realmente uma mudança de paradigma, né? Aquela ideia de que o advogado existe para ir para a justiça. Não, na minha opinião, o advogado existe para resolver problemas, né? Exato. E acontece muitas vezes que o cliente te procura, ele já tem um estresse ali emocional e ele não quer de forma nenhuma uma tentativa de acordo. Como eu estava falando para o doutor antes, eu tenho feito questão, tenho inclusive aberto mão de alguns clientes que não me dão essa liberdade, mas eu tenho feito questão de, em todos os casos, exigir que o cliente me dê ali pelo menos 30 dias para uma tentativa. E muitas vezes, por mais que o cliente te passe que aquela situação não é mais de diálogo, a partir do momento que você procura, né, já despido dessas questões emocionais e de preferência se a contraparte já tiver também um advogado constituído, muitas vezes é incrível como é fácil a solução, não é? E aí você advoga, eu brinco com o cliente, nesse momento eu não sou nem seu advogado, eu sou advogado do acordo. Exato. Né? Então, muitas vezes eu vou fazer com que o meu cliente aceite abrir mão de alguma coisa e eu até hoje, minha experiência não é tão grande, mas eu não tive ainda nenhum caso que fosse diferente. Passado alguns meses, você pergunta ao cliente, aquele acordo que naquele dia você não entendeu como tendo sido ideal, o que você me diz dele agora? Uhum. E o cliente fala aliviado, foi ótimo, foi a doutor. Melhor coisa, né? Há pouco tempo eu estava com a demanda, eu não vou falar do que né? Porque a gente nunca sabe quem é que vai estar ouvindo, mesmo que a gente não cite as partes. Mas uma das partes me procurou juntamente com a minha sócia para a gente ingressar com a ação. Sim. E aí eu sentei com a minha sócia e a gente falou, olha, antes da gente ingressar com qualquer ação, a gente vai conversar. E aí nós esclarecemos para a parte que nos procurou o que nós pretendíamos fazer e que a nossa primeira tentativa seria um acordo, que a gente queria primeiro entender o que eles queriam, né, qual era a versão dos fatos de cada um, para depois a gente partir para as negociações. E aí a gente teve uma conversa com a parte que nos procurou e tivemos uma conversa com a outra parte e a gente foi marcando sessões. Eu sei que do nosso primeiro contato até o acordo foram 3 meses. Até que a gente conseguisse fechar o acordo. E aí quem está ouvindo, quem está assistindo, a gente vai pensar, nossa, 3 meses para fechar um acordo. Agora, é um tempo razoável, mas quando a gente vai para a realidade do judiciário, se fosse judicializado, onde muitas vezes a gente peticiona, e essa daqui que a gente tem uma audiência são 4, 5, 6 meses. Às vezes 3 meses você não teve nem a decisão sobre a concessão ou não da justiça gratuita. Às vezes 3 meses o processo só está ali distribuído, mas não tem nenhuma movimentação. Exato. Então, quando a gente percebe que em 3 meses a gente recebeu o conflito, conseguiu estabelecer o diálogo, conseguiu esclarecer todos os pontos e teve um acordo e só submeteu a homologação, as próprias partes enxergam todas as vantagens, né? Então, só tem vantagem quando a gente consegue resolver as questões de forma mais célere, né? Para todo mundo. Outro processo também que para mim foi bem assim, emblemático, foi até em outra comarca, se tratava de uma questão de um imóvel, um patrimônio. E aí a gente estava nós estávamos já armados, porque a gente conversou e falou, olha, a gente tem possibilidade aqui alta de que o processo seja julgado a nosso favor. Mas aí as partes que nos procuraram, eles falaram, doutor, a gente quer paz. A gente quer paz, a gente quer que isso seja resolvido da forma mais rápida possível. E a gente quer que a outra parte entenda que a gente tinha direito, né? Mas a gente não quer briga. E aí, eu conversando com a minha sócia também, a gente falou, olha, de fato, o que eles querem é que o problema seja resolvido da forma mais rápida possível. Seria mais vantajoso financeiramente para eles que tivesse uma sentença? Seria, mas não era esse o propósito deles. Eles queriam a paz o mais rápido possível, né? E aí, quando a gente entra na seara da mediação ou da conciliação, onde a gente usa aquele jargão, né? O ganha-ganha. Você tem que ceder um pouco para conquistar aquilo que você quer lá no final.
Então, nesse episódio, as partes só queriam paz, que o processo fosse resolvido e que a outra parte entendesse que eles tinham direito também, que a outra parte entendesse o histórico deles. Então, em muitos casos, em muitos processos, né, muitas demandas que chegam, a gente percebe também que a outra parte ela quer ser entendida, ela quer ser ouvida. Né? Ela não quer só que seja dada uma decisão, mas ela quer se fazer entender, ela quer explicar. E às vezes, quando essa parte chega para a gente, para que seja feita uma mediação ou conciliação, é o primeiro momento que ela tem para conversar, para desabafar, para expor tudo que ela viveu. Então, esse processo, vou dizer, humanizado, né, de você enxergar a outra parte, não como mais um número, mais um caso, mais um honorário que vai ser pago, mas como uma pessoa que você precisa resolver a situação dela, eu acho que é mais gratificante para todo mundo. Acho não, tenho certeza que é mais gratificante para todo mundo. Essa atuação eu acho muito interessante, principalmente nas situações em que não estamos diante da demanda de massa. Então, se não é uma demanda de massa, né, nós temos aí a porta para uma solução mais adequada. Assim, pelo que eu percebo em relação às demandas de massa, e eu já fui, né, membro de um núcleo sobre demanda de massa no tribunal, o que a gente percebe, um levantamento que a gente fez, é que os grandes litigantes eles não estão tão interessados. Por quê? Porque já existe um tabelamento de valores para acordo, já existe uma política até passada para a própria advocacia, para os próprios representantes, né, daquela... que também, queira ou não é, né, não é, vamos dizer assim, colocando no mesmo rol de litigante de massa, mas, queira ou não, é uma advocacia de massa também, que, enfim, e que recebe a orientação do seu cliente de só promover aquele tabelamento. Olha, o valor é X para o acordo, acima disso a gente não concorda. Mas, de todo modo, ainda assim, essa questão da humanização em relação a você tentar conciliar é o primeiro momento, sobretudo quando estamos diante de situações que não são de massa, demanda de massa. Porque você já sabe que o tribunal, por exemplo, que a vara X do município X já vai estar abarrotada com demanda de massa, né? E aquela vara ali você pensa, como o doutor falou, olha, 3 meses eu consegui. E você já coloca para as partes, olha, esse município aqui, é interessante que se faça isso, né? Olha, você quer levar à frente? Esse município aqui tem tantos mil habitantes, né? Por assim dizer, nós temos, percentualmente falando, nós temos milhares de processos. A média, e por isso também é interessante, né, o advogado também entender isso e saber como é que o funcionamento da comarca. Olha, a média é de 7, 8, 9 meses para o primeiro despacho. O magistrado entende dessa forma sobre esse tema. Muito bem, entendeu? Entende sobre isso, né? A média para a sentença é de 3, 4, 5 anos. E aí? Então, essa expertise é uma expertise muito interessante, que se utiliza desse método aqui de forma inicial, é como o professor falou, nós não estamos aqui para dizer, né, o jurista não está para dizer, não está aqui para só defender quem, ou só atuar para dizer quem está, né, com o direito em si. Porque, às vezes, o direito de um pode ser só pesado, né, em relação ao direito do outro. Às vezes pode haver sopesamento no caso concreto. Não é que um vai ter menos direito do que o outro, mas em determinadas circunstâncias observam-se, né, pontos de vista diferentes. Não que um tenha mais direito do que o outro, mas esse sopesamento é necessário para a paz social. Nós buscamos a paz social. E o jurista ele precisa levar essa paz social já no introito, né? Já ali no nascedouro do conflito, no nascedouro da lide. Quer dizer, do conflito para não gerar uma lide, né? Para diminuir a pretensão resistida, por assim dizer. E né? é papel do advogado, né? Claro. No CPC consta lá que sim. o advogado, né, os profissionais, eles devem estimular a Sim, autocomposição. exato. E quando eu falo isso, Igor, é porque às vezes algumas pessoas acham, é muito tópico, é porque ou você é sonhador, ou porque o direito não funciona assim, não dá para ganhar dinheiro dessa forma. Mas o que a gente, como você pontuou, né, a questão da demanda da advocacia de massa, o que a gente coloca é que, claro, tem processos que eles vão, se você vai peticionar
Você tem uma demanda de consumidor, é advocacia de massa, de você massa. não tem muito o que mediar, o que conciliar, vai para o juizado. A gente já Sim. sabe que muitas empresas elas não querem acordo, você vai Já tá precisar, tabelado, já já está tá- tabelado. Mas o que a gente quer trazer, né, é que quando você recebe as suas demandas no seu escritório como advogado, você tem que fazer o seu filtro. Quando a gente fala de tribunal multiportas, é justamente isso, né? É como se quando o litígio nasce, você tem infinitas portas e aí você vai ser o filtro e vai ser o indicador para qual porta você vai acessar. Então, quando eu recebo esse cliente no meu escritório e ele vai, né, trazer a narrativa dele, a gente tem que avaliar. Eu vou acionar a porta do litígio, eu vou acionar a porta da mediação, da conciliação, da arbitragem. Para esse caso, qual é o melhor caminho? E ao assumir, né, ao abrir uma dessas portas, isso não impede que você acesse também as outras, né? Essas portas estão interconectadas ali. Então, eu optei em levar aqui para mediação. Mas não funcionou. Não, vamos acessar a conciliação. Também não funcionou. Então, vamos acessar o litígio. Então, é importante que a gente, né, por isso que a gente fala sistema multiportas, é essa infinidade de possibilidades que nós temos para resolver essa demanda, para que a gente não fique só ali encarcerado na ideia de que a gente precisa dessa sentença, que o juiz ele precisa decidir. Né? Então, a gente tem que ter essa expertise ali no nosso escritório, no nosso dia a dia, de entender que as demandas elas têm uma infinidade de possibilidades de serem resolvidas. Né? E assim, ainda mais no ordenamento como o nosso, nos quais os precedentes não são assim tão... Porque se pelo menos, né, vivêssemos num sistema minimamente previsível, mas é o contrário, né? Então, assim, é muito difícil, mesmo numa comarca relativamente pequena como a nossa, vamos dizer, atuando até no juizado, é difícil você ter aquela certeza, né? Então, esse fator dessa insegurança, esse aumento de risco, muitas vezes independente de uma documentação que o seu cliente até tenha, mas você não tem como ter certeza. Então, é mais um fator, né, que deveria deixar clara a importância dessas outras portas. Né? Doutor, eu queria assim, que você falasse um pouco para nós a respeito da atuação desses sistemas de resolução de conflito em diferentes ramos, assim. Óbvio, a gente não pode trazer nada específico, mas, por exemplo, na área do direito de família, que eu acho que é uma das, né, que talvez fosse a principal, né? Porque muitas vezes ali você está defendendo seu cliente, o trabalho é esse, você tem que fazer o melhor por ele, mas trata-se de um divórcio que você sabe que, entre aspas, do outro lado existem 2, 3 menores, né? Então, vamos dizer assim, no direito de família, no direito civil, com a experiência que o doutor tem, assim, um pouco mais específica, que os nossos colegas advogados pudessem visualizar um pouco melhor, assim. Olha, direito de família e atuar no direito de família, todo mundo sabe, é extremamente problemático no sentido de que tem muita coisa envolvida. Muita carga emocional. Muita carga emocional. E aí eu vou trazer a diferença, só para já deixar claro, de mediação, conciliação e arbitragem, até para a gente verificar onde é que a gente consegue atuar. A mediação de conflitos e a conciliação, elas são parecidas. Na verdade, os três, eles têm em comum, né, a mediação, a conciliação e a arbitragem, que a gente sempre vai ter esse terceiro, uma terceira pessoa que vai atuar ali na solução daquele litígio. O que vai diferenciar cada um é como esse terceiro atua, né? Aí a mediação e a conciliação, esse terceiro é mais parecido ainda. Na conciliação, o conciliador ele tem um papel mais ativo, no sentido de que ele vai poder propor soluções para aquele conflito. E a gente utiliza muito a conciliação quando não existem relações pré-estabelecidas entre as partes, né? Então, a gente consegue realizar conciliação em demandas de consumidor, às vezes conflito entre vizinhos, mas não há uma necessidade, não é necessário que exista a relação entre as partes ou que futuramente essas relações continuarão. Então, são demandas pontuais. Então, esse conciliador ele pode dar sugestões para que as partes encontrem ali a solução para o conflito. Já a mediação, o mediador, ele tem um papel, eu acredito, mais difícil que o conciliador. Porque o mediador, ele precisa
primeiro, restabelecer a comunicação entre as partes, porque as partes é que precisam encontrar a solução para aquele conflito. Elas precisam construir o acordo, né? Então, o mediador, ele funciona ali como um catalisador. Sim. E como uma pessoa... Ele viabiliza o ambiente, vamos dizer assim. Exato, ele precisa deixar as partes confortáveis e estabelecer aquela comunicação que foi quebrada. Então, a gente utiliza muito a mediação quando existe relações entre as partes, relações continuadas. Por isso que demandas familiares a gente atua mais com a mediação de conflitos. Né? Então, esse mediador ele vai ali tentar estabelecer a comunicação entre os envolvidos para que os envolvidos deixem de lado essa carga emocional e foquem ali na razão, naquilo que eles precisam construir, né? E quando a gente fala deixa de lado, não significa que a gente invalida os sentimentos das partes. A gente só quer dizer, olha, a gente entende tudo o que vocês estão passando, mas nesse momento a gente precisa focar no que nós precisamos resolver. Sim. Às vezes as partes elas estão tão ali, né, o que a gente chama de espiral de conflitos. Sim. Elas estão ali no conflito, tão envolvidas que elas não conseguem enxergar o jeito mais óbvio de resolver a demanda. E às vezes elas trazem na fala a própria solução, mas nem elas conseguem enxergar a solução que elas estão trazendo. E aí é papel justamente do mediador trazer essa luz para as partes, né, que estão ali envolvidas naquele conflito. E aí, estabelecendo essa comunicação, restabelecendo essa comunicação, o mediador, ele, então, vai tentando trazer essas partes ali na construção desse acordo. E aí, cada uma pode ir trazendo essas sugestões e o mediador ele vai testando, né? Se essas soluções que eles estão trazendo são válidas, se vão funcionar. Porque às vezes uma parte traz doutor, eu acho que a gente pode resolver dessa forma. Mas às vezes é uma solução que na prática não vai funcionar. Sim. Aí você vai fazer um acordo, mas que no dia seguinte já não vai funcionar. Não vai e essas viável. Partes vão voltar para o judiciário para executar esse acordo. E é tudo que a gente não quer, é que o acordo seja executado, né? Sim. Então a gente precisa, na mediação, testar, né? Que a gente chama de teste de validade. Funciona. Como é que vai funcionar para o senhor, para a senhora, esse acordo que vocês estão trazendo, né? Na vida prática, vocês já perceberam como é que vai ser essa configuração? Então, o mediador ele vai, por meio de técnicas ali, estabelecendo, né, essa construção para que eles consigam chegar a esse acordo. Sim. Lembrando também que na mediação, o papel principal, o objetivo principal não é nem o acordo em si, mas é o restabelecimento do diálogo. Das partes, né? Dessas partes. Porque, às vezes, você até consegue reconciliar as partes, porque as partes só precisavam ser ouvidas, elas queriam se ouvir, elas queriam expor o seu sentimento, elas queriam uma conversa pacífica e elas não conseguiam ter essa conversa entre elas. Então, na mediação, o objetivo primordial dela não é só o acordo é uma consequência daquilo que é construído nas sessões de mediação. E talvez, né, doutor, vamos dizer... Às vezes um familiar ou um amigo que não conseguiu, porque já tem uma visão ou uma postura já contaminada. Já tem um viés, né? Até contaminado por um lado ou por outro, o mediador já para além dessa contaminação, né, desse vínculo, né, mais afetivo por um lado ou para o outro, o mediador já vai promovendo isso que, né, as pessoas mais próximas não conseguiam promover, por exemplo, né? Então, o papel também, muito além da questão de se observar quem tem, né, realmente razão, mas também de cunho social, né? Sim. Nossos problemas a gente não consegue resolver direito, né? Mas dos outros é mais fácil, porque a gente tem essa distância. O seu horizonte se amplia, né? Quando você olha um pouco mais de longe. Eu lembro de... quando eu ainda estava fazendo o estágio de mediação, né? Porque para ser mediador você faz o curso, o curso teórico, e depois você faz a prática, que são os estágios. E eu fiz no Fórum das Famílias ali do lado do Rui Barbosa. E aí era um processo de inventário. Carlos Soto. Um processo de inventário antigo, com 8 herdeiros. E esse processo estava lá, amarrado, e aí eu fazendo estágio, eu e mais o colega de estágio, a gente foi para essa sessão de mediação. Quando a gente falou, pepino, isso aqui não vai sair, mas vamos lá. E aí eu lembro que esses...
Para conciliar 2 não é fácil, conciliar 8. Não é 8. E aí, de 8 herdeiros, eu acho que 6 tinham ido para audiência. E aí eu lembro deles falando assim, doutor, é a primeira vez que a gente consegue sentar para conversar. Sim. E aí, o que estava faltando para reunir os 8? Descobrir o endereço dos outros 2 para conseguir intimar. E eles não conseguiam fazer isso, não sei por qual motivo. E aí, nessa sessão de mediação, a gente conseguiu que um deles iria se prontificar de trazer o endereço para conversar com os outros 2, para na próxima sessão de mediação todo mundo comparecer e ter essa primeira conversa, porque era um processo que estava ali, porque citava um, não citava o outro, não encontrava um e ninguém se comunicava, então algo simples, Sim, óbvio, sim. mas que porque não tem uma pessoa, né, imparcial ali que está distante do conflito, eles não conseguiam resolver. Sim. E aí eu lembro muito deles falando, é a primeira vez que a gente consegue sentar, sem brigar e conversar. E foi muito tranquila a audiência, a sessão de mediação, porque eles viram que o problema não era tão problema assim. Era algo simples de ser resolvido, mas que só precisava mesmo deles sentarem e se ouvirem. Sim. E aí a gente marcou uma outra mediação para que todo mundo comparecesse para dar prosseguimento a esse inventário. Então, um inventário que estava há anos porque não conseguia citar todo mundo, porque eles não conseguiam dialogar. Sim. Né? Algo básico. Sim. O restabelecimento desse liame básico ali de relacionamento já possibilitou a solução da demanda. Assim, doutor, eu acho que alguns fatores assim que já ficam claros, né, para nós, algumas vantagens desse sistema, seria muito possivelmente uma rapidez, né, na solução das demandas, redução de custos, né, tanto para o Estado quanto para as partes. E, assim, a preservação de relacionamentos, como o doutor, né, o restabelecimento ou preservação. E uma coisa que para mim assim é um fator que eu costumo comentar com os clientes é a questão da maior participação, porque uma sentença, mesmo quando ela vem favorável, ela vem imposta. Então é uma coisa que eu tento explicar para os clientes, é aquilo. Primeiro, naquele momento, como é um ganha-ganha, no momento pode parecer que foi um perde-perde, né? Naquele dia seu cliente nem fica tão feliz assim, mas passando um pouco mais agora eu acho que isso é fundamental, é de que se você abriu mão ou não, aquilo não te foi imposto, você escolheu, né? Então se você queria 10 mil e resolveu aceitar 6, foi uma escolha sua, e isso tem que ser valorizado, né? Essa autonomia, eu acho que isso é um fator que... E a partir do momento que, se o cliente consegue entender e concorda, eu acho que na cabeça dele pode haver essa mudança de paradigma, que da próxima vez que a água dele lá, a energia elétrica for cortada, ao invés dele já ir correndo para o escritório do advogado, ele vai primeiro lá no SAI e fala, vocês cometeram um erro aqui, vocês podem ligar, né? Porque aqui tem muita cultura. Um escritório que eu tive anterior era bem próximo ali a Coelba e acontecia muito. Aí você falava, sim, mas você já foi lá na Coelba falar que não, doutor, não vou lá não, eu vim aqui falar com o senhor porque meu vizinho ganhou, né? Então eu acho isso, a pessoa ela sentir que não foi tudo que eu queria, mas foi uma escolha minha. Eu acho que uma das vantagens da mediação é justamente da mediação e da conciliação também, da arbitragem também, mas aí a arbitragem já tem o juiz arbitral, né, outro viés, mas é que o acordo é formulado pelas partes. Isso. E a gente tem que... sentença tem recurso, né? Cabe recurso. Isso. E o nosso sistema recursal é infinito. Então, um acordo, quando é construído pelas partes, obedece à vontade delas. E a possibilidade desse acordo ser cumprido é muito maior. Vai obedecer aquilo que elas queriam naquele momento. Elas estabeleceram da forma como elas entendiam que funcionaria. Claro, um acordo pode ser executado? Pode. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente espera. Mas um acordo que é formalizado, ali, construído, obedecendo todas as vontades das partes, é muito melhor que uma sentença imposta, por mais que ela seja procedente em favor do seu cliente. Porque ela não vai vir do jeito que você queria. Você pediu 20 mil de indenização, mas o juiz entendeu que só cabe 5.
né? Então, quando você constrói, o acordo é muito melhor. Ele aceitou sua argumentação de danos Mas morais, ele mas não te entendeu deu tanto. R$ 800. Né? Aí você fala para o cliente, ganhamos o dano Ganhamos. moral, R$ 650. Aí Mas que vitória é essa, doutor? Igual o cliente olha lá, doutor, eu tô vendo aqui que o valor da causa é 20 mil, é isso que a gente vai ganhar? Não é bem Não é assim que funciona. aí fica com a sensação, vamos dizer assim, de que ganhou, mas não levou. Exato. Pode haver essa Sim. sensação. E ainda o ganhou, não levou também, que é você também, ao final, você precisa executar. E quantas vezes você tem uma sentença para executar na mão e não consegue, né? Doutor, vamos aproveitar que passamos aí por alto na arbitragem. O doutor fez a diferenciação muito bem feita de mediação e mediação e conciliação. Agora, fala um pouco de arbitragem, por favor, doutor. Primeiro é que tanto a mediação e a conciliação elas podem acontecer dentro do judiciário como fora do judiciário também. A arbitragem ela vai acontecer fora do judiciário, né? Então, o juiz arbitral ele não é o juiz togado, ele não é um juiz estatal. Então, ele é uma pessoa que vai ser contratada pelas partes para atuar como um juiz naquela demanda. Então, as partes, por meio do que a gente chama, tem a convenção de arbitragem, a gente tem a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Sim. Então, quando você faz... Eu lembro que dando aula, uma aluna chegou para mim com um modelo de contrato e tinha lá uma cláusula compromissória. Eu falei, você sabe o que é isso aqui? Ela, não, que eu vou assinar. Eu falei, mas você sabe o que é uma cláusula compromissória? Se você está assinando aqui, significa dizer que o conflito que surgir daqui, vocês vão ter que resolver por meio do juízo arbitral. E vocês vão poder pagar e por vocês isso? Vão ter dinheiro para fazer isso? Ela, eu não sabia. Aí, enfim, aí tendo uma cláusula compromissória nesse contrato, significa dizer que os conflitos, né, oriundos desse contrato serão resolvidos por meio de um juízo arbitral. Então, significa que as partes elas não vão bater na porta do judiciário, elas vão ter que procurar um árbitro, e aí essa arbitragem pode acontecer ad hoc ou institucional, né? Você pode contratar um árbitro ali, porque você verificou que ele tem capacidade, expertise, ou você pode buscar uma instituição, que é o que normalmente acontece. As pessoas normalmente buscam, né, uma instituição, uma câmara de arbitragem, e aí essa câmara vai colocar ali à disposição 3 árbitros para analisar aquela demanda. A vantagem da arbitragem é a flexibilidade do procedimento. Então, quando faz a primeira reunião ali dos árbitros com as partes, você já estabelece de que forma e quais os prazos que irão correr no procedimento. Né? A lei de arbitragem diz que a sentença arbitral ela tem que ser dada no prazo máximo de 6 meses até o momento, contado a partir do momento em que os árbitros são escolhidos. Só que outros prazos podem ser ventilados ali, né? Às vezes, a depender da demanda, a sentença não vai ter condição de ser proferida em 6 meses. Mas o que é interessante na arbitragem é que as partes, junto com os árbitros, é que vão construir o procedimento. O árbitro ele não está obrigado a seguir o Código de Processo Civil, ele pode estabelecer o próprio procedimento de como ele... Às vezes, a própria Câmara de Arbitragem já tem um procedimento que ela realiza. Se as partes não quiserem aquele procedimento, pode construir um outro procedimento. O árbitro ele tem a liberdade na produção de provas, né? Ele pode solicitar oitiva de testemunha técnica. Só, por exemplo, a gente estava falando antes de começar, né? Uma demanda que envolva camarão. E aí, para que o árbitro ele consiga compreender, né? Quais são as problemáticas que envolvem ali a produção de camarão para ele conseguir dirimir o conflito. Ele pode solicitar a oitiva de uma testemunha técnica que só vai explicar como é que funciona, quais são os passo a passo, quais as problemáticas, para que ele consiga construir melhor ali o seu juízo. Ele vai estipular com as partes os prazos, a ordem da oitiva das partes, enfim. O árbitro ele tem uma liberdade junto com as partes de construir todo esse procedimento. E ao final, ele vai dar uma sentença que tem força. Né? Você não precisa submeter essa sentença para homologação. Às vezes as pessoas acham que a sentença arbitral não vai ter validade nenhuma porque eu vou precisar homologar. Não. A sentença arbitral ela tem a mesma força que uma sentença dada pelo juiz togado. E em caso de descumprimento, obviamente, você vai precisar executar, né? Sim.
É um Mas título, né? É um título, mas ela já tem validade. Exato. E a vantagem da arbitragem é a possibilidade de você escolher uma pessoa que já tenha a técnica, a expertise sobre aquela matéria. Então, se você tem uma demanda que envolve produção de mariscos, você vai procurar uma câmara que já tem uma expertise naquele tema. Se você é uma demanda que envolva instituições financeiras, você vai procurar uma câmara que já tem uma expertise naquele tema. Então, é muito mais fácil, né, que os árbitros que já tenham conhecimento nessa matéria, é mais fácil que eles tenham não vou dizer competência, porque parece que a gente está diminuindo o papel do juiz togado, mas o juiz togado, ele recebe toda a demanda naquela vara, né? Então ele precisa dar uma sentença sobre todas as demandas que ele recebe. Através da arbitragem você pode selecionar o árbitro que tenha maior expertise naquele tema ali. E agora você tem que avaliar os custos, né, da arbitragem. Então, enquanto a mediação e a conciliação, digamos que ela é mais acessível, a arbitragem pode não ser acessível para aquele tipo de demanda que você queira. Tanto que ela é muito utilizada no ramo empresarial. Demandas que envolvam ali quantias milionárias, a arbitragem é mais adequada porque, de forma surpreendente, ela tende a ficar mais barata. Quanto maior o valor envolvido na demanda, mais barato ele fica mais barato que o processo, né, que passa pelo judiciário. E fora a questão do risco, de que ali as duas partes que são especialistas em determinado ramo, elas têm uma certeza de que o julgador tem conhecimento. Né? Então, isso, tem o risco... E né? que vai ser mais rápido porque pode envolver prejuízos. Né? E uma outra questão que no ramo empresarial o pessoal também valoriza muito é a questão de uma segurança maior em manutenção de segredo. Sigilo, né? De que muitas vezes você tem ali segredo industrial, você tem, né, coisas assim. E na justiça, querendo ou não, a maioria dos atos são públicos. Né? Você tem se as partes estabelecem que o procedimento ele deve obedecer à confidencialidade, a ritualística vai seguir assim. Segurança, né? Até a administração pública, né? Porque com a reforma da lei de arbitragem de 2015 possibilitou que a administração pública também pudesse utilizar a arbitragem na resolução de conflitos. Então, em regra, a gente sabe que tudo que envolve a administração pública deve ser público, mas em alguns procedimentos, né, a depender da situação, mesmo envolvendo a administração pública, se for pelo interesse do Estado, o procedimento também vai ser confidencial. Então, a arbitragem, ela é um outro caminho que você pode acessar, né, e é muito utilizado por empresas. As grandes empresas hoje utilizam a arbitragem na resolução de suas controvérsias, porque é mais rápido, tende a ser mais barato. Né? Você não tem aquele processo se arrastando ali por anos. Então, quando você inicia o procedimento, você já tem uma ideia de quando é que a sentença vai sair. Porque você já estabelece o prazo para a sentença, você estabelece prazo para as manifestações. Então, todos os prazos já estão estabelecidos entre as partes e o juízo arbitral. Então, é vantajoso por esse motivo, né? E, doutor, aqui no Brasil, assim, vamos primeiro falar em Brasil e depois trazer para o nosso contexto aqui do Nordeste. Já existe um ramo, já existem escritórios, já existem profissionais direcionados para arbitragem hoje? Ou ainda estamos engatinhando ou já estamos caminhando para começar a correr, doutor? O Brasil, ele já lida com a arbitragem há um tempo. Então, a grande questão é que, como envolve grandes empresas, a gente não tem uma proximidade, né? Tanto contato. Então, quando eu fui estudar arbitragem, eu também tinha essa visão. Eu falei, é um negócio que ninguém ouve falar, ninguém estuda direito, então é algo muito novo. E não, a lei de arbitragem é de 96, né? De 96. Então, já tem o quê? Quase 30 anos. A gente teve a reforma de 2015, mas a lei de arbitragem anterior é a de mediação, que é de 2015. Então, a arbitragem no Brasil ela já vem sendo utilizada há muito tempo. Claro, ela está ali sendo mais utilizada nos grandes centros, porque é onde estão as grandes empresas. Então, você não vê tanto a arbitragem sendo utilizada no interior. Né? Na advocacia de massa, por exemplo, você não vai ver arbitragem porque envolve custos. Mas ela já é amplamente difundida no Brasil.
ela já é bastante utilizada. Então o ramo hoje já é um ramo, né? Já o Brasil, a Brasil é conhecido também por utilizar arbitragem. Sim, Ele sim. não é o país, né, que mais utiliza, sim. mas o Brasil utiliza bastante a arbitragem. E essa nova visão que o Código de Processo Civil de 2015 trouxe, eu acho que fortalece muito, né, doutor? Muito. Sim. O CPC de 2015, ele consagra, na verdade, o sistema multiportas, né? Exato. Quando ele oportuniza, acho que, não lembro o artigo, mas o processo, quando ele ingressa na vara, o primeiro caminho que ele vai seguir é a conciliação ou a mediação. Sim. Então, o juiz ali, ele vai... No primeiro despacho, né, que o processo será encaminhado ao Sejusc para uma audiência de mediação ou conciliação para tentar resolver a controvérsia ali. Então, se você consegue matar o processo nesse primeiro momento, é uma maravilha, né? Sim. Então, o CPC de 2015, não é que ele possibilitou, mas consagrou. Né? A gente tem diversos marcos ao longo do tempo. Né? A gente tem a Lei de Arbitragem de 96. A própria 9099. A Lei de Juizados, que ele vai consagrando ali o acesso à justiça, ele pincela ali a ideia de sistema multiportas. A gente tem a Lei de Mediação de 2015, a Resolução 125 de 2010 do CNJ, que eu acho que ela é que meio que escancara a preocupação do judiciário. Fala, olha, a gente precisa fazer alguma coisa porque está difícil. A gente tem processos infinitos no judiciário e não tem juiz e servidor para tanta demanda. Então, através da Resolução 125, a gente tem essa preocupação de fato do judiciário, que a gente tem a implantação da Semana de Conciliação, que normalmente acontece em novembro, que é uma tentativa do judiciário de resolver o maior número possível de demandas por meio da conciliação. Então, esses marcos alcançam ali o apogeu, acredito, com o Código de Processo Civil. Onde ele, de fato, fala, olha, não tem para onde correr, o caminho é esse. A gente precisa ver caminhos, né, alternativas para resolver essa demanda, porque o judiciário não aguenta. E a gente precisa diminuir essa cultura do litígio, de que tudo precisa ser resolvido por meio de briga, né? Por meio meio do papel do juiz. Né? Tá tudo muito concentrado na figura do juiz. E não tem juiz para tudo isso. Pois é, doutor. Aí estamos diante de um problema muito grave. Qual o problema, Rodrigo? E que me vem muito à mente. Claro que nós tivemos um marco constitucional, e aí eu puxando para a Constituição, né? Nós tivemos um marco constitucional, nós tivemos aí o CDC e também uma maior, vamos dizer assim, um maior alcance da sociedade em relação à justiça do trabalho. Né? Então nós temos aí trabalho e consumidor como portas aí, como, né, de grandes litígios. Então eu acho que culturalmente, como a única forma dessas demandas, de resolução dessas demandas era por meio do judiciário, e aí com a 90, 99, 95, criou-se uma ideia de que, pequenas causas. Não, você não vai ficar assim? Não, pequenas causas, vamos... Não paga custos? Não paga custos, pequenas causas. Se for pagar, só para recurso. Não, pequenas causas. Eu acho que nessa transição aí dos anos 90, anos 2000, até ali 2010, eu acho que se criou uma cultura de... Claro, a litigância de massa a gente fala bastante em relação à parte ré, né? Que são as grandes empresas, né? Vamos dizer assim, concessionárias de luz, de energia elétrica, de água, saneamento e por aí vai. As concessões de monopólio telefonia, todas, né? Telefonia nem se fala, né? Mas eu acho que essa cultura já está, vamos dizer assim, inserida na sociedade, de se litigar. Perceba que se a gente tiver um problema em relação à telefonia, muitas pessoas não estão, vamos dizer assim, buscando um diálogo antecipadamente de forma administrativa, até porque, né, as empresas também não mantêm o diálogo. Eles não estão abertos. Não mantêm o diálogo. Então, você vê dificuldade da pessoa ter contato, né? Se for telefonia, você liga, a pessoa quer ligar, aí aparece na tela, não, agora é pelo WhatsApp, aí a pessoa não tem manuseio, não sabe, por exemplo. Então, nós sabemos que existem dificuldades
para que as pessoas tenham acesso à via administrativa. Não é porque não se busca primeiro, claro. Mas também existe na cultura de que a pessoa já não consegue na via administrativa, já vai direto para a jurídica, né? Já vai direto para o judiciário, né? E isso é um problema que as pessoas não enxergam a questão do multiportas. E também em relação à advocacia, a pessoa procurou, né? Se ela sabe que aquela empresa não tem, ela não tem o que fazer. O advogado não tem o que fazer. É telefonia, é energia. Vai ingressar com... Mas também, se não for, até as pessoas, de um modo geral, e isso eu falo porque não é de ouvir falar, é de presenciar situações. Exato. De pessoas que falam, não vai me dar o crédito, ou não vai resolver a questão da energia? Tá bom, eu vou nos juizados especiais, vou apresentar a queixa, vou chegar lá, vou apresentar a queixa verbalmente, a pessoa vai averbar, e mais uma ação, sem a necessidade de advogado. Então, eu acho que a gente tem que observar que já estamos com uma cultura de litigância. Já estamos. E que o nosso momento agora é de tentar mostrar à sociedade que existem outros meios, mas que, claro, todo mundo em conjunto. Porque eu vejo que não se tem muito interesse de muitas partes de ter vamos dizer assim, essa compreensão. Esse trabalho a mais. Essa compreensão. E os advogados, de um modo geral, às vezes, quem trabalha só com a litigância, ficam até com esse receio, né? Vou perder cliente, vou perder honorários. E, às vezes, até a própria vocação, voltando para a vocação, às vezes a pessoa poderia estar até num conjunto ou numa sequência de percepção de honorário de forma melhor, se providenciasse ou se promovesse a resolução de conflitos de forma reiterada, de forma mais, vamos dizer assim, sequencial. Isso a gente, de fato, eu observo isso há muitos anos. Existe uma cultura de litigância. Nós estamos inseridos numa cultura de litigância em que também não se confia nessas soluções, né? Muita gente não confia. E a gente precisa mostrar às pessoas, de modo geral, que tem essas possibilidades, que existem vias, né? Que existem portas, que existem situações. E enquanto a gente não compreender que o judiciário poderia estar se preocupando com situações mais específicas. E que depende crucial, exato. Não é menosprezando a sua situação, não é isso. Mas é colocando no papel que, para você ter 20 demandas de massa, que poderiam ser resolvidas de forma mais administrativa, e você tem uma ali que, por exemplo, a sua experiência em relação ao inventário, né? Claro que nós estamos lá numa vara de família, né? Sucessões, óbitos, interditos, mas o inventário, de um modo geral, isso é fato. Os outros processos vão passando na frente. Numa vara civil, eu estou falando isso de uma forma prática, numa vara civil, que acumula civil, família, né, consumidor, o inventário ele vai passar ao largo, porque existem outras demandas de massa na frente, e que a pessoa precisa dar vazão, o magistrado precisa dar vazão a esses processos. Então, quando o inventário, não que não seja mais importante do que outra ação, mas o inventário é uma situação que envolve, por exemplo, anos e mais anos, e uma herança que poderia ser dividida de forma, né, a partilha poderia ser feita de forma ali mais rápida, mais célere, mas não acontece, né, no mundo. E aí, por isso que a gente pensa na questão do, é utópico, isso é uma ilusão, mas quando é a solução, na verdade. Quando funciona, né? Exato. As pessoas, elas confundem acesso à justiça com acesso ao judiciário, né? Acesso ao judiciário tá fácil. Perfeito. Acho que desde a lei 9.099, sim, o acesso ao judiciário foi facilitado. Agora, entrar é fácil. Agora, o problema é sair dele, né? Então, acessar o judiciário você pode muito bem. No juizado você pode ir sozinho, quando a causa vai até os 20 salários mínimos, ou você pode contratar o advogado, enfim. Mas o acesso à justiça é outra problemática, né? A efetivação desses direitos vai acontecer, como é que vai acontecer e quando vai acontecer. Exato. Então,
não adianta nada você ingressar nesse judiciário e nunca ter uma resposta e se essa resposta não for eficaz. Então, como você pontuou, o acesso ao judiciário hoje está facilitado ao extremo. Qualquer um pode bater. E há muitos anos. Qualquer um pode bater as portas. Agora, quando é que você vai ter a resolução dessa demanda? Pois é, então, que a gente não sabe. Observamos que a partir de 95 ali para frente, anos 90, anos 2000, essa judicialização, né, está inserida ao contexto social. Nós somos litigantes por natureza. Voltando, não estamos dizendo que a gente não vai, a gente liga, a gente procura, as pessoas têm esse movimento, tem. Mas também observamos que hoje a paciência do cidadão é, vou entrar logo, porque eu já sei o que vai acontecer. E assim, eu acho que o pior é que, dependendo do ramo, principalmente esses ramos que você tem detenção de monopólios, concessão de monopólios ou na mão do Estado ou de algum agente público, mas que detém monopólio estatal, você só está telefonando para anotar número de protocolo para produzir prova. Porque você sabe que eles não vão te ouvir. Resolver. Esqueci, Lúcio. É plano de saúde também. É isso. Eles não vão resolver. Prática, tem muito pouca concorrência. É polêmico, mas na verdade são determinados ramos em que você cria uma teia que supostamente deveria proteger o cidadão, mas na verdade você cria uma armadilha. Por que as grandes empresas tratam dessa forma? Assim, doutor, na experiência com certeza já viu, o setor de compliance ele é totalmente dissociado do jurídico. Então, assim, muitas vezes... eles não têm a mínima ideia assim, eles te ofereceram, o setor de compliance te ofereceu um acordo de 5 mil. Chega na hora da audiência, o jurídico te oferece 4. Aí você fala, não, mas vocês já tinham me... Sim. Você vê que eles não tiveram... Agora, por que isso? Porque no fim do dia, eles não precisam se preocupar com o consumidor. Uhum. Porque o consumidor não tem muito para onde correr. Você sai de uma telefônica que está problemática, você vai para outra, ela também é problemática. Então, esse sistema é que, na minha opinião, incentiva o médio e grande empresário a simplesmente fazer um fundo de caixa para bancar a judicialização, e aí você tem esses nichos de judicialização em massa que realmente passa a ser impossível uma tentativa, né? Porque o outro lado ele não tem o mínimo interesse em compor. E o mais engraçado é que algumas vezes também, do nada, eles te ligam e te oferecem com plano de saúde. Já aconteceu comigo. Já, a mesma empresa que em determinadas situações vai até o fim. Um belo dia o seu telefone toca, doutor, nós queremos... E você fala, como assim? A impressão é que eles jogam as cartas para cima e falam, essa aqui a gente vai... É isso, né? Então, assim, você vê a quantidade de acordos trabalhistas que nós temos pós-reforma trabalhista, que foi uma reforma... vamos dizer assim, não foi profunda, mas em alguns determinados pontos ela trouxe mais liberdade para as partes. Como eu vinha falando com o doutor anteriormente, você teria que compor o interesse do seu cliente, o interesse da contraparte e a fatia do Estado. Então, muitas vezes, esse terceiro fator ia inviabilizar. E agora não, né? Você tem só aquelas duas partes e facilitou muito. Então, assim, para mim é isso. São essas teias que supostamente seriam de proteção, mas que se tornam armadilhas. O direito do consumidor, para mim, hoje é isso, é uma armadilha. Porque as pessoas ficam muito felizes que o acesso da justiça é fácil. E ela acha que ela ganhou, mas em todos os produtos que ela consome, ela paga 2 vezes mais do que poderia ser. Um plano de saúde que poderia custar 1.000, ele custa 4.000. Justamente porque a empresa faz o fundo ali e repassa para o consumidor. E quem ganha, na verdade, no final, são os escritórios de advocacia, né? Com essa visão que, na minha opinião, antiga, de que não, para ganhar, temos que ir para o litígio. Você cria um ecossistema perfeito para essa visão que a gente, na verdade, quer combater. Né? Infelizmente, quando um escritório, por exemplo, ingressa numa grande empresa, a gente vai observar a apresentação de gráficos, olha, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, para reduzir custos. Mas eu não vejo
eu não vejo, isso já discuti, inclusive, numa pós-graduação, a gente não vê, por exemplo, uma postura de o que a gente pode fazer para melhorar o atendimento, para melhorar o acesso do consumidor, né? Para que a gente faça uma composição mais rápida, mais, né, até na via administrativa, a gente resolver o problema. O que a gente pode... Não, a questão não, a gente pode reduzir o custo aqui, a gente pode fazer isso, diminuir aqui, fazer aquilo, mas a relação não é uma relação... Mas é isso. Consumerista. Se houvesse livre concorrência, eu me preocuparia com os consumidores. Como a concorrência, às vezes, né, como as barreiras para a entrada de novos players são muito grandes, eu tenho um mercado mais ou menos garantido. Tô garantido, Eu não ligo muito, isso, né? Assim, é uma tristeza, mas é a realidade. Mas, né, a cultura, e isso não... Pois é justamente por isso que a cultura da litigância não é difícil de romper essa estrutura. E o juizado em si é dessa forma, né? O juizado entrou na sequência. Você não tem autocomposição. Sim. O juizado entrou na sequência do comum. Você vai para uma audiência que você só vai sentar para assinar a ata. E hoje... Você não tem conversa. Os juizados hoje, a gente pode dizer hoje em dia, né? Qual foi o propósito de se estabelecer o juizado? Causas pequenas, né? Rápidas, sérias, resolução rápida. O juizado hoje não é mais como antigamente. Não. O juizado hoje praticamente é uma vara comum em determinadas situações e a pessoa pensa, o dano moral no juizado é 2.000, na vara comum é 10.000. Eu vou colocar logo na vara comum. Isso é a praxe, né? É o que está sendo. No juizado não paga as custas no introito? Sim, mas lá eu tenho a gratuidade de justiça do mesmo jeito, não é comum. Ou a possibilidade de pagar as custas ao final. Então eu entro lá. Sim. Aí o advogado de massa ingressa com 30, 40 ações dessas e recebe no êxito, por exemplo. Então, assim, essa essa advocacia de massa, na hora da audiência, vai ser um advogado, muitas vezes, um advogado... Esses que você contrata. Então ele está ali só para ler aquele texto. Eu reitero a contestação, né? E não sei quantas laudas. Então, assim, a chance de você conseguir um acordo ali, o cara não tem autonomia para nada ali, né? No juizado, por exemplo, a gente verifica que eles nem mandam advogado, é um preposto, né? Que não tem nem a liberdade ali de autocompor. Exato. E uma coisa que eu tenho percebido, doutor, também tem um fenômeno, não sei se posso dizer fenômeno, mas o que é que eu tenho observado, né? As petições, cada vez mais, elas colocam logo lá. Não tem interesse de participar da conciliação. Então, hoje, a postura está sendo essa. Considerando, para não perder tempo, vamos traduzir em miúdos, para que não perca tempo e tal. Não, a parte autora já sinaliza que não tem interesse na conciliação, na realização da conciliação, da audiência de conciliação. Então, é ou não é uma cultura que é uma cultura de litigância? Já a minha são todas ao contrário. Tem interesse, vamos ver se sai alguma coisa antes da sentença. Claro. Todo mundo reclama da morosidade da justiça e não tem nada pior do que o cliente te procurar e você não ter o que falar. E assim... eu não tenho coragem de não atender, eu não tenho coragem de mentir. Sim. Então, muitas vezes, fica parecendo até que você não é competente. Poxa, esse processo na mão desse doutor não anda, esse doutor não é bom. Mas, né, é aquilo, faz parte. Então, é isso. Se você entrega o resultado, se amanhã aquela pessoa, um parente, alguém precisar de um advogado, a pessoa vai lembrar de você, né? Ela, não, poxa, eu tive um doutor lá que o processo resolveu. Ele fala a palavra resolveu. Isso. Resolveu rápido. Inclusive, é assim que você pergunta, me indica um advogado que consegue resolver. Né? E aqui, doutor, seguindo um pouco assim ainda por essa trilha, essa resistência cultural, né, e também até uma falta de conhecimento, até entre nós mesmos, os advogados, né, nem todo mundo assim conhece. Essas seriam, assim, na sua opinião, os desafios maiores, assim, para que a gente possa tentar alterar essa
essa visão, tanto nós advogados, para podermos trabalhar junto aos clientes e também começarmos a atuar até com os membros do judiciário também, né? Eu acho que o maior desafio está, e isso vem mudando, é na própria advocacia. Sim. Eu acho que ainda tem muita resistência por parte dos advogados em vislumbrarem essa possibilidade. Porque o cliente, ele acredita no profissional. Sim. Então, quando o profissional lhe passa para o cliente dizendo que, olha, eu acredito que a gente consiga resolver pelo acordo, ele vai confiar. Então, eu acho que a grande problemática hoje está sendo no profissional, no advogado, que isso vem mudando. Eu vejo que hoje, cada vez mais, os advogados estão ali querendo o acordo, a possibilidade. O advogado é o catalisador desse... Exato, porque a gente vê que o judiciário ele vem se movimentando, para que essa cultura do litígio venha, que é interessante. Nós estamos, inclusive, numa semana estadual de conciliação, né? Sim, no exato. TJ. Sim. Vamos ter outra em outubro, que já vai emendar com a nacional. Então, o judiciário tem interesse e os advogados estão começando a mudar essa percepção. E eu acho que outra coisa que a gente também tem que se preocupar, e que eu me preocupo muito, que Igor também deve se preocupar, é a formação desses novos profissionais. Isso, perfeito. O estudante de Direito, quando ele entra na faculdade, ele acha que está em uma série... da Netflix, da né? Netflix, né? Em How to Get Away, em Lei e Ordem, Suits. Eles acham que o direito é aquilo e que eles vão para brigar. E a gente precisa desconstruir essa imagem de que o direito não é isso. E minha preocupação, toda aula eu sempre falo isso, olha, o litígio existe, é um caminho, mas não é somente o caminho. Vai ter processo que você vai receber e que não tem uma possibilidade de acordo, não há acordo, né? Já tentou conversar, mas não tem, de fato vai precisar da intervenção estatal, mas tem processos que não, e eu acho que são essas duas preocupações, o advogado que já vem mudando essa percepção, mas que há um tempo atrás torcia o nariz, não acreditava, sempre optava pela via tradicional, e o estudante de direito. A gente precisa, e eu lembro que a minha formação, eu me formei em 2015, não faz muito tempo, não. Foi logo ali. Rapidinho. Pouco tempo, 7, 8 anos. Mas eu não vi. A gente trabalhou muito pouco na faculdade com conciliação, mediação, arbitragem a gente nem falou. Foi sempre essa formação tradicional, preocupada com litígio, processo. Eu não tive uma cadeira específica para tratar de conciliação, mediação e arbitragem. E hoje eu já vejo os cursos de direito com essa preocupação, já trazendo uma cadeira específica sobre isso. Só uma disciplina com multiportas. É muito pouco? Eu acho ainda muito pouco, mas já é outra realidade. Então, a gente precisa que esses estudantes saiam das universidades com uma nova visão, que eles enxerguem, olha, eu sei que eu tenho uma infinidade de possibilidades para resolver o conflito desse cliente que eu vou receber, e aí meu papel vai ser analisar qual é o melhor caminho que eu vou seguir. Então, acho que as minhas duas maiores preocupações hoje são essas, como esse estudante vai estar saindo da universidade e como o advogado ele vai enxergar essas novas possibilidades. Isso, graças a Deus, vem mudando muito. Aqui na região, você já tem Tancredo Neves, que trabalha com mediação de conflitos desde 2002. Olha, tem uma instituição lá que desde 2002 atua com mediação comunitária. Então, mediadores comunitários resolviam o litígio e submetia para homologação. Então, desde 2002, lá eles vêm com esse trabalho. Então, lá eles já têm outro tipo de cultura que Valença ainda não é tão forte. Mas lá eles já sabem que, olha, eu posso primeiro aqui tentar um acordo, eles ainda falam assim, sem precisar descer para Valença. Então a gente e eles têm essa percepção de que eles vão ter que ir para Valença, de que vão ter que ir para o fórum, de que demora, né? Porque Tancredo, a comarca é aqui, que demora, que às vezes eles vão ter que passar o dia no fórum porque uma audiência atrasa e atrasa todas as custo, né? Custo. E quando eles veem que numa sessão de 1 hora, meia hora ou 2 horas eles conseguem resolver, e aí o boca a boca, todo mundo fala, olha, não, fulano resolveu por meio de uma mediação e tá tudo certo. Então, lá eles já têm essa percepção. E é algo que vem mudando bastante. Então, eu não vejo tanta resistência das partes. Porque as partes, elas querem resolver.
Sim. Né? Às vezes até a parte fala, doutor, eu já sei que não tem conversa, mas a gente conversa, olha, vamos tentar. Isso. Ela fala, não, se o doutor conseguir, eu estou Isso, disposto. isso. Então, a parte ela confia, né, no advogado, profissional, no né? profissional. E aqui em Valença, por exemplo, a gente tem o Sejusc, né? E muitos advogados já vêm utilizando os serviços do Sejusc e levam as demandas ali que tem às vezes já tem um acordo entre as partes, né? Então Sim. você vai submeter na vara para homologação, que demora no Sejusc, que você consegue resolver em 30 minutos. Sim. Menos de 30 dias já tem uma sentença homologatória e está tudo resolvido. Então, graças a Deus, isso vem mudando muito. E eu acho que é uma mudança acredito que é uma mudança extremamente positiva. É isso mesmo, é essencial, né? Eu acho que. E assim, até porque o advogado, principalmente o estudante, o jovem advogado, tem que entender que a realidade hoje é totalmente diferente, né? Exato. Nós temos muitas escolas de direito, muitos advogados, então é um outro mundo, né? Até relativamente pouco tempo atrás, até tive a oportunidade há pouco tempo de conversar com um dos primeiros advogados aqui de Valença, vivo hoje, talvez seja a OAB mais antiga. Ele estava me falando coisa de 20, 25 anos atrás, que para a história da cidade é pouco, haviam menos de 30 advogados na região. Então imagina, né? Agora hoje nós temos 3 escolas de direito em Valença. Eu acho que só de advogados da subseção são mais de 200. É isso. Subseção Valença. Então Hoje, é um novo mundo, é um novo mercado, né? E aquele que ficar preso àquela ideia de que o advogado é para litígio, eu acho que ele vai ter pouca chance de sucesso, né, doutor? E tem espaço para todo mundo, Sim, né? sim. E você pode encontrar o seu nicho. E você pode entender também que você não é bom para negociação. Exato, sim. Não tem problema nenhum, né? Se Sim. você descobrir, olha, eu não consigo, eu sou mesmo do litígio, mas eu acho que você vislumbrar que você tem outros caminhos é o crucial. Porque Claro. às vezes nas conversas as pessoas acham que você está vindo com uma ideia muito subjetiva, e não é isso. Sim. O que a gente quer pontuar é que existem possibilidades. Exato. O litígio, às vezes, vai ser essencial, vai ser crucial, mas existem outras possibilidades ali na resolução da demanda. Não como a principal ou como a única. Exato, como uma alternativa. Isso. Ela deveria passar. Deveríamos, com todas as demandas, passarmos um filtro com Exato. todas essas possibilidades e, Antes, né? não sendo enquadrada aquela demanda em nenhuma dessas portas, teremos isso, ali né? a última porta da justiça, né? É isso, eu não queria falar a última porque a gente Não, mas começa... assim, eu digo na análise do advogado, exato. o cliente te trouxe um caso, Exato. passe por esses filtros. Claro. Se você não conseguir enquadrar em nenhum Você desses, vai pro litígio. né? Eu lembro de uma palestra do Fred G, ele falava justamente isso. É como se você estivesse num corredor. Sim. E aí você vai passando por essas Sim. portas, você, Sim. advogado, é o funil e vai estabelecendo qual é a porta é que essa. você quer acessar. Exato. E elas estarão interconectadas também. Se você Sim. verificar que esse que você tentou não funciona, Sim, você vai passando para sim, outro e sim. pode retornar. Isso. O crucial é que você consiga resolver, né? Sim. Eu acho que é muito frustrante para o advogado quando ele tem aquela demanda que está amarrada há anos e não resolve. Não resolve. A gente fica frustrado, horrível. porque o nosso papel é resolver a Exato. demanda. E às vezes Exato. também a gente observa que talvez um cidadão não seja para peticionar, seja para negociar. E ele está ali peticionando e aí começa aquela crise de, né, não acho que não é bem isso que eu quero, não estou muito bem na advocacia, tem alguma coisa dando errado, sendo que ele pode ser ali um mediador, né, um conciliador ali, tentando resolver a situação, né? Fazendo esse filtro e não faz. Às vezes não promove isso, não percebe que... E hoje em dia, com o processo virtual, né, e com as audiências por videoconferência, você pode atuar como advogado na sua comarca e ser mediador numa comarca distante. Que não vai ter conflito ali, né, de interesse. Sim. Então, tem uma gama aí de possibilidades que o profissional ele pode optar. Assim, doutor, você concorda que a partir do momento que você exercita essas habilidades... teoricamente, as habilidades para a conciliação são diferentes das habilidades para o litígio. Mas você concorda que você, praticando essas habilidades específicas da mediação, você se fortalece também para o litígio? Completamente, Não é? porque até se você vai para uma audiência de instrução, você consegue
ter uma percepção melhor Você do que está amplia acontecendo o horizonte, ali. né? Total. Então, eu Até acho que facilita, inclusive. Isso. Porque a gente sabe, Eu me sinto assim. numa audiência de instrução tem os intervalos, então você pode conversar com o advogado ali, doutor, não tem uma possibilidade de a gente conversar. Até com às vezes o seu cliente traz uma informação que você não sabia, mas que foi percebida ali naquele momento. Então, a sua percepção para o gerenciamento do conflito é completamente diferente, mesmo que seja aquela demanda esteja ali envolvida no litígio. E eu percebi algumas vezes que por estar o tempo todo ali, ainda mesmo que já tenhamos 10 tentativas frustradas, mas eu vou tentar a 11ª. Assim. Isso muitas vezes desarma a contraparte. Já percebi, a sua atitude em insistentemente buscar um acordo pode fazer com que uma audiência que se iniciou 1h30, 2 horas atrás em pé de guerra, que 2 horas depois a própria parte, eu não digo nem o advogado, também entre naquele clima ali de... Exato. E desculpa interromper, mas eu lembro de uma audiência que eu fiz e que o advogado, aquele tipo de advogado que gosta de tumultuar, sabe? E quando você vai com uma posição completamente diferente da dele, você consegue desarmar a parte contrária e desarmar o próprio advogado e também desarmar o próprio juiz, porque o juiz ele vai querer calmaria. Então, quando você vem imbuído com esse espírito, a negociação facilita muito mais, mesmo que seja uma audiência de instrução. Né? Às vezes o acordo surge ali na instrução. Claro. Então, eu acho que facilita de forma extrema. Essa percepção, esse olhar ali sobre o conflito é completamente diferente. Se for necessário ao final apresentar uma tese de defesa, você vai estar mais forte do que antes, né? Doutor, agora eu queria falar um pouco aqui a respeito do livro. Doutor, muito obrigado, trouxe aqui para nós um exemplar, Métodos Adequados de Gestão de Conflitos, a serviço da pacificação e da humanização da justiça. E o doutor... Editora Última Ratio, né? É uma editora de Brasília. Eu participei dessa coletânea junto com minha sócia, que também é mediadora. Olha. Doutora Andréia, advogada e pedagoga. Nós escrevemos isso no auge da pandemia, todo mundo em casa, sem saber o que ia acontecer. E a gente justamente refletindo sobre isso, né? Falando, olha, o judiciário ele já está congestionado. Imagina quando as coisas voltarem, entre aspas, ao normal, o que vai acontecer? E aí a gente falou, vamos pesquisar e vamos tentar escrever algo sobre isso. E aí a gente justamente escreveu, né, sobre as vantagens da mediação nesse Brasil pós-pandemia. As vantagens, como é que funciona, o que seria de interessante para as partes em submeter, né, o litígio, a problemática, a mediação, e aí a gente aborda a questão da celeridade, dos custos, o estímulo que o próprio judiciário vem dando, né? E logo quando a gente estava escrevendo, veio a possibilidade de você fazer mediações por videoconferência, então isso ajudou muito as partes que estavam ali em conflito, trancadas dentro de casa e que esses conflitos precisavam ser resolvidos. E aí nós também, que atuamos como mediadores, a gente resolveu muita demanda por videoconferência. É isso que eu ia falar. O juízo digital, né? 100% digital hoje é uma realidade também por causa da pandemia, né? Que é engraçado, eu acho que talvez tenha sido o único fator positivo desses anos. Foi esse, fazer uma audiência que em acelerou casa. muito, né? Acelerou o processo. Muitos processos. Acelerou muitos e a aceitação das pessoas, eu sempre falo, minha mãe, ela é idosa, mora sozinha em Belo Horizonte, e ela achava menos arriscado pegar um ônibus, uma pessoa de 80 anos subir no ônibus, descer no ônibus, entrar na agência para fazer um pagamento que seja, sair da agência, que a gente sabe que hoje em grandes capitais tem muito aquele crime ali da saidinha. Ela achava isso menos perigoso do que usar o aplicativo no telefone. Ela não aceitava, falava, não, mas hoje não, ela faz tudo, ela tem o Uber e tal. Então eu creio realmente que tenha sido o único fator positivo, acelerou muito, né, doutor? Hoje, quando a gente recebe o cliente, fala de audiência, a primeira coisa que eles perguntam é online? Sim, eu vou precisar sair de casa? Ou eu posso ir para o escritório do senhor fazer daí?
Então, facilitou a vida de todo mundo, né? O processo digital que já existia, mas a videoconferência é algo tão simples, né? E a gente não usava. Não sei Entrou por ali quê. em life size, uma coisa Ninguém perfeita. utilizava. Aí a gente aborda um pouco disso no artigo, né? De como foi essa transformação e como os conflitos eles continuaram existindo e que aumentaram, né? Na Mudando, né, pandemia. a configuração, né? Mudou essa configuração. A gente traz um pouquinho dos resultados. Na época, nós escrevemos esse artigo em 2020. Foi ali no segundo semestre de 2020. Então, a gente traz alguns dados dos relatórios da Justiça em Números também de 2019, né? Sim. A gente aborda... A ampliação também de julgamentos? A gente traz a taxa de congestionamento, né? E o comparativo de quantos processos eles foram resolvidos por meio de conciliação ou mediação. Então, a gente traz um pouco dessa preocupação, né, do TJ nessa política de conciliar. E aí a gente aborda os principais pontos, né, da importância de a gente ter esse novo olhar sobre o conflito e esse olhar preocupado com a parte, né? Porque existe um ser humano ali, né? Existem demandas reais, existem sentimentos ali. E que são problemas que, se não forem solucionados, podem gerar até situações, né? Que podem repercutir até para o próprio Estado. Né? E a gente pontua também, né, na mediação com as partes, a gente fala, olha, vocês não são obrigados a serem amigos, mas vocês devem estabelecer o mínimo de respeito entre vocês. Principalmente, às vezes, em demandas familiares que tem criança, né? Vocês precisarão manter o mínimo de contato ali, porque existe uma pessoa que vai depender de vocês, pelo menos até os 18 anos. Então, se vocês não conseguirem se respeitar, isso vai respingar nesse menor que depende de vocês. E até o próprio processo de formação do menor. Exato. Então, quando trazer essa visão para eles, né? De que eles não precisam ser amigos, não precisam ser inimigos, mas que eles devem estabelecer um diálogo respeitoso para que eles continuem preservando, né, essa relação mínimo futura. De humanidade, né? Isso também é muito questões de vizinhança também, né? Porque a vizinhança, a possibilidade de escalar até para uma questão criminal é muito... Eu não sei se vocês viram, mas tem uma série no streaming chamada Os Outros, que retrata justamente isso, essa escalada do conflito. Uma briga entre duas crianças no condomínio. E aí uma das crianças quebra o braço do outro e aí o conflito vai aumentando entre as famílias a chegar assim, em níveis absurdos. Então a gente analisa, né, uma coisa simples ela vai escalando e se não tiver nenhum tipo de intervenção, a gente não sabe quais são as consequências. E briga de vizinhos é um desses exemplos. Há poucos meses atrás, uma amiga, ela sabe que eu não trabalho com direito criminal, mas era amiga e me procurou me pedindo para acompanhá-la na delegacia para fazer um boletim de ocorrência com relação aos dois vizinhos. E essa tentativa dela de ir para a delegacia no final se tornou uma regularização do condomínio, porque eles tinham ali um condomínio de fato que não tinha documentação, então eles estavam brigando um achava que a porta tinha que ficar trancada o dia todo, o outro achava que só à noite. Aí eu falei, olha, vamos resolver. Eu poderia até ir na delegacia com você, mas amanhã vai ter outra e outra e outra. O que vocês precisam de verdade é regularizar o imóvel. Verdade. E assim foi. Eu fiz uma vez uma mediação entre vizinhos que eram duas casas, mas não tinham muro divisório. E aí ela precisava instalar o aparelho de ar-condicionado. E aí a vizinha não queria deixar que ela entrasse na propriedade, porque, enfim... É um negócio tão simples e elas já tinha registro de boletim de ocorrência. Eu falei, minha gente, é um negócio tão simples e vocês não estão conseguindo estabelecer o mínimo de cordialidade ali. E aí, numa simples conversa, a gente falou, olha, não, vocês vão contratar vão fazer o orçamento mais barato vai prevalecer, vai marcar o dia, autoriza a entrada para colocar o ar-condicionado e aí para resolver o conflito de ver se vocês vão construir um muro, cada um aí vai dividir.
Pronto. E Sim. algo que elas estavam ali, ó, brigando. Sim. E eram amigas. O pior de Sim, tudo é que sim, eram amigas e sim. por conta de uma besteira viraram inimigas e não conseguiam se comunicar e resolver algo simples. E uma situação dessa judicializada, óbvio que a cada 3, 4 meses que você está aguardando uma isso, a carga. audiência, a situação vai se A tornar carga cada vez emocional pior. E eu lembro que vira ela uma bola falou, de neve. doutor, eu comprei meu ar-condicionado vai fazer 1 ano e eu ainda não consegui instalar. Falei, há 1 ano vocês já poderiam ter procurado a gente para fazer essa audiência. Pois é. É interessante a forma que as pessoas... E eu ainda bato na tecla que isso, inclusive, pode repercutir no Estado. Isso aí claro, repercute, claro. seja na seara criminal, por exemplo, Sim. vai respingar no Estado, né? Se for judicializado, vai respingar no Estado. Então, eu acho que, de fato, todos nós deveríamos fomentar, né? Essa cultura mesmo, do né? multiportas. Eu acho que realmente é o caminho para o futuro. Nosso é o caminho para o futuro. Eu também, Rodrigo, eu falo bastante isso. Olha, sempre é a resolução de conflito. Sempre a gente tem que buscar a resolução de conflito. Não é utopia. Faça a sua parte, né? Busque a resolução. Não é também ser paz e amor. É você ter, né? Não é você ser passivo, assim, no sentido de eu recebo todas as situações negativas da vida. Não. É você sempre buscar o equilíbrio. Eu sempre penso na balança da justiça. A balança da justiça não é para que um seja vitorioso mais do que o outro, nem que um tenha mais direito do que o outro. É simplesmente buscar a paz social, não como uma utopia ou como algo romantizado, mas algo que realmente que você observe todo o sistema e que promova, né, a resolução de forma menos prejudicial às pessoas, né, às partes e de fato, também eu sempre penso em relação às repercussões que podem se respingar em outras circunstâncias. Então, é isso mesmo. Eu acho que esse é o caminho e ficamos honrados, né? Claro. Com esse presente. Aí, mais uma vez, né? Você, estudante ou advogado, se você se interessa aí por esse assunto, o livro do doutor. Então pode pesquisar, né? Podem, acho que no site da editora Última Ratio. Perfeito, vamos divulgar. Vamos colocar o link também. Obrigado, viu, doutor? Isso aqui vai ser estudado com carinho. Nós vamos estudar com carinho e também farei a divulgação. É isso, queríamos agradecer demais, doutor, pela sua presença, foi muito agradável, né? É um assunto que eu acho que realmente é premente que a gente fale cada vez mais sobre isso, né? Os estudantes precisam ouvir sobre isso, nós advogados também. E nós temos a intenção, doutor, de no próximo passo aí do nosso projeto, que a gente passe a tratar de temas mais específicos, vamos dizer, de situações, de julgados, assim. Então as portas estão abertas, se o doutor tiver interesse, para nós seria uma alegria, né, para que no futuro aí alguma alteração legislativa pertinente, qualquer coisa que o doutor tenha interesse em trazer aí para os nossos companheiros aí que nos acompanham. Os juristas. Muito obrigado, doutor. Foi ótimo. Eu que agradeço o convite. Espero que tenha sido claro, né? Que eu tenha foi falado muito, nenhuma besteira. Foi ótimo. Fiquei muito feliz e espero que as pessoas tenham essa nova visão, né? Que essa cultura da paz seja de fato difundida no nosso judiciário, na nossa sociedade. E que a gente enxergue o conflito com um novo olhar, né? Um olhar mais humanizado. Então, mais uma vez, obrigado. Foi uma honra estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz. A gente agradece, mesmo. Professor. E meu colega, né, de faculdade, de FAESB, eu sempre escutei os meus alunos falarem sobre o professor Rodrigo, que é unânime, né? Professor muito querido pelos alunos. Os alunos falam, professor Rodrigo é sensacional. A gente se conheceu, né, tem pouco tempo, mas sempre tive boas referências e também já estava na nossa listinha, né, para vir aqui. E muito obrigado. Foi muito esclarecedor, foi um momento muito bacana, né? Estamos aqui. Daqui a pouco eu já vou mencionar lá no grupo dos alunos. O professor Rodrigo estava aqui conosco. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez. E eu quero agradecer muito ao Caio, ao Estúdio Rocon. Obrigado, Caio, por toda a estrutura que você tem nos dado, por toda a paciência. Vamos em frente. O pedido. Se você ainda não deu like, não se inscreveu, por favor, é de graça, nos ajuda muito, né? E divulgue aí nos seus grupos, nas suas redes sociais. Vamos em frente, o mérito da causa. Um abraço, até mais.